11 horas agora, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora, te faço companhia. E o governo brasileiro acompanha com cautela a publicação do decreto do presidente americano sobre o novo tarifaço. Os países que têm relações comerciais, como o Irã, passaram a pagar 25% de imposto extra nos negócios com os Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que países que mantêm relações comerciais com o Irã poderão enfrentar uma tarifa adicional de 25% sobre produtos exportados para o mercado norte-americano. A medida ela foi revelada em publicação oficial, mas ainda depende de regulamentação e detalhes técnicos. Mesmo sem norma formalizada, o anúncio reacendeu o alerta entre economistas e exportadores brasileiros, já que o Brasil ele mantém um fluxo relevante de comércio com o país persa. O presidente americano afirmou que a tarifa ela vai valer para qualquer país que realize negócios com o Irã. Trump ele classificou essa ordem como final, inclusive imediata, muito embora a Casa Branca ainda não tenha detalhado se a cobrança ela vai valer sobre contratos existentes ou apenas sobre futuras exportações. O Brasil ele exportou em 2025 quase 3 bilhões de dólares ao Irã, principalmente em produtos do agro como milho, soja e açúcar. No sentido inverso, foram importados cerca de 84 milhões, com destaque para ureia e frutas secas, insumos principalmente muito importantes aí para a adubação e também uso industrial. Apesar do Irã não figurar entre os 20 maiores parceiros comerciais do Brasil, o país ele tem relevância para o agronegócio brasileiro e ocupa posição central no comércio com o Oriente Médio. O possível acréscimo de 25% se somaria a um quadro tarifário imposto pelos Estados Unidos ao longo desse ano. Trump já aplicou tarifas gerais em 2 etapas, quando determinou um adicional de 10%, depois em julho, mais 40%, elevando o total para 50%. Parte desses itens teve isenção temporária, sobretudo alimentos e commodities brasileiras, como carne, principalmente carne enlatada e suco de laranja. Entretanto, se a regra for aplicada de maneira automática ao comércio envolvendo o Irã, esses produtos passariam a pagar 25%. Então, os setores já taxados, como calçados, máquinas e equipamentos, poderiam chegar a um patamar combinado de até 65%. O anúncio ocorre em meio a um momento de tensão crescente entre a Casa Branca e o governo iraniano. O país ele vive uma onda de protestos desde o final de dezembro, motivada por inflação elevada, que supera 40% ao ano, desvalorização da moeda e também denúncias internas de corrupção. Segundo relatórios de organizações humanitárias, mais de 600 pessoas teriam sido mortas nas manifestações e mais de 10 mil detidas. Em resposta, Teherã cortou parcialmente a internet, ampliou a presença militar e também acusou os Estados Unidos de incentivar os protestos. Trump afirmou que os iranianos procuram liberdade e declarou que pretende ajudar o país. Agricultores franceses levaram cerca de 350 tratores às ruas de Paris em um novo protesto contra o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Agricultores locais dizem que a concorrência é desleal ao importar produtos mais baratos. A manifestação foi organizada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Agricultores, uma das maiores entidades rurais da França. O ato cobrou ações concretas e imediatas do governo francês. Para o setor, a assinatura do acordo aumentou o descontentamento dos agricultores, que já vinham reclamando há meses da situação. O tratado criaria o maior espaço de livre comércio do mundo, mas o setor agropecuário teme o impacto da chegada maciça de carne, arroz, mel ou soja sul-americanos, em troca de exportação de veículos, máquinas, queijos e vinhos europeus para o Mercosul. Os produtores rejeitam os padrões de produção no Mercosul, visto como menos restritivos e mais competitivos. O governo francês anunciou um pacote de ajuda de 300 milhões de euros para o setor, incluindo medidas como a liberação de projetos de irrigação agrícola. Mesmo assim, as iniciativas não foram suficientes para conter a insatisfação dos agricultores e pecuaristas, que dizem estar sobrecarregados por dificuldades climáticas e econômicas. Na semana passada, um sindicato rural independente já havia levado tratores às proximidades da Torre Eiffel e do Arco do Triunfo, em uma manifestação surpresa que, além de protestarem contra o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, pediram também o fim da política de abate de bovinos, adotada pelo governo como resposta à dermatose nodular, que afetou gravemente o gado francês. Os produtores defenderam a vacinação do rebanho e também reclamaram dos altos custos de produção e das regras exigidas pelo governo. A assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e a Argentina, Brasil e Uruguai
está prevista para o próximo sábado em Assunção, no Paraguai. E chegamos ao fim dessa edição, mas fica aqui com a gente porque em menos de 30 minutos, Tabata Porte traz a primeira edição do Redação Hit de hoje. E às 13 horas nós temos mais um encontro marcado com mais um Jornal Toda Hora. Até lá!